Bom dia, irmãos. Bom dia, queridos. Bom dia. Que Deus abençoe abundantemente o nosso dia. Consagro aqui a nossa vida ao Senhor. Que o nosso dia seja dirigido por Ele. Mais um dia fazendo a leitura no livro de Lucas, capítulo 7. Hoje eu estou começando um pouquinho mais cedo, porque eu vou ter até que ver em relação ao horário da live, o que eu vou fazer, porque as atividades da minha igreja começaram e aí fica complicado, porque eu tenho que estar tarde na igreja. Então eu passo para vocês, por enquanto a gente mantém esse horário, mas eu ainda vou ver se eu vou fazer alguma alteração. Vamos ver essa semana como é que as coisas vão caminhar, tá bom? Então vamos orar para dar início a essa live. Senhor Deus, Deus de amor, Deus Todo-Poderoso, eis-me aqui, Senhor, estou aqui em Sua presença para te dar glórias, para te adorar, para dizer que só Tu é digno de toda a minha adoração, todo o meu louvor. Pai querido, consagro o meu dia a Ti e consagro essa live também, que tudo seja feito de acordo com a Sua vontade. Abra o nosso entendimento para que possamos absorver tudo que aqui for dito. E abra o nosso coração também, Senhor. Que tudo seja muito absorvido por nós. Essa palavra que será dada, que seja muito, muito absorvida. Pai, Senhor, querido, Pai de amor, Pai de misericórdia, só Tu sabes das nossas necessidades. Então eu entrego aqui, Senhor, essa live nas Tuas mãos. Abençoa a mim e aos irmãos que irão assistir. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Então vamos lá, começando o livro de Lucas, capítulo 7. Tendo terminado de dizer tudo isso ao povo, Jesus entrou em Cafarnaum. Ali estava o servo de um centurião, doente e quase à morte, a quem seu senhor estimava muito. Ele ouviu falar de Jesus e enviou-lhes alguns líderes religiosos dos judeus, pedindo-lhe que fosse curar o seu servo. Chegando-se a Jesus, suplicando-lhe com insistência: este homem merece que lhe faças isso, porque ama a nossa nação e construiu a nossa sinagoga. Jesus foi com eles. Já estava perto da casa quando o centurião mandou amigos dizerem a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto. Por isso, nem me considerei digno de ir ao teu encontro. Mas dize uma palavra e o meu servo será curado, pois eu também sou homem sujeito à autoridade, e com soldados sob o meu comando, digo a um, vá, e ele vai, e a outro, venha, e ele vem. Digo ao meu servo, faça isto, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se dele, e voltando-se para a multidão que o seguia, disse: eu lhes digo que nem em Israel encontrarei tamanha fé. Então, os homens que haviam sido enviados voltaram para casa e encontraram o servo restabelecido. Jesus ressuscita o filho de uma viúva. Essa história de centurião demonstra a grandeza da fé desse homem. Que fé, né? Ele não se achava digno de que Jesus entrasse na casa dele, mas ele cria que o Senhor não precisava entrar, era só ele falar que ele iria curar o servo.
olha que tremenda essa história do servo centurião. A fé desse homem lhe surpreende Jesus. Apesar da sua posição de autoridade, ele reconhece humildemente a supremacia de Jesus e confia a sua capacidade de curar à distância. Que tamanha a fé desse homem, né? Isso nos mostra a natureza da fé autêntica, uma fé que reconhece a autoridade de Jesus sobre todas as circunstâncias e deposita confiança inabalável no seu poder para provocar transformação. Isso é tremendo. Que fé que esse centurião demonstrou ter. Continuando no versículo 11. Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estavam saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. Depois, como pode, né? Jesus dizia um negócio desse: não chore para a viúva. Depois aproximou-se e tocou no caixão, e os que carregavam pararam. Jesus disse: jovem, eu lhes digo, levante-se. O jovem sentou-se e começou a conversar. E Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvaram a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós. Diziam eles: Deus interveio em favor do seu povo. Essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judéia e regiões circunvizinhas. Essa história, gente, serve como um poderoso lembrete de que Jesus ele não só tem poder sobre a vida física, mas também oferece vida eterna a todos os que acreditam nele. É essa lição que a gente aprende aqui, com a história da viúva de Naim. Demonstra a compaixão e a autoridade de Jesus sobre a morte. O coração compassivo de Jesus comove-se com a dor da viúva. Você vê que ele se compadece ao ver a viúva, né? Indo enterrar o seu filho. E restaura a vida do seu filho. Então, esse relato ele serve para a gente como um poderoso lembrete de que Jesus, ele não só tem poder sobre a vida física, mas também oferece vida eterna a todos os que creem nele, os que acreditam nele. Continuando no versículo 18. Os discípulos de João contaram-lhe todas essas coisas. Chamando 2 deles, enviou ao Senhor para perguntarem: és tu aquele que havia de vir, ou devemos esperar algum outro? Dirigindo-se a Jesus, aqueles homens disseram: João Batista nos enviou para te perguntarmos: és tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? Dirigindo-se a Jesus, aqueles homens disseram, versículo 21. Naquele momento, Jesus curou muitos que tinham males, doenças graves e espíritos malignos, e concedeu visão a muitos que eram cegos. Então, ele respondeu aos mensageiros: voltem e anunciem a João o que vocês viram e ouviram. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Glória a Deus. Depois que os mensageiros de João foram embora,
Jesus começou a falar à multidão a respeito de João. O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Ou o que foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas esplêndidas e se entregam ao luxo estão no palácio. Afinal, o que foram ver? Um profeta? Sim, eu lhes digo. E mais que um profeta, este é aquele a respeito de quem está escrito: enviarei o meu mensageiro à tua frente, e ele preparará o teu caminho diante de ti. Eu lhes digo que entre os que nasceram de mulher não há ninguém maior do que João. Todavia, o menor do reino de Deus é maior do que ele. Todo o povo, até os publicanos, ouvindo as palavras de Jesus, reconheceram que o caminho de Deus era justo, sendo batizados por João. Mas os fariseus e os peritos na lei rejeitaram o propósito de Deus para eles, não sendo batizados por João. A que posso, pois, comparar os homens desta geração? Prosseguiu Jesus. Com o que se parecem? São como crianças que ficam sentadas na praça e gritam umas às outras. Nós lhes tocamos flautas, mas vocês não dançaram. Cantamos um lamento, mas vocês não choraram. Pois veio João Batista, que jejua e não bebe vinho, e vocês dizem, ele tem demônio. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e vocês dizem, aí está um comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é comprovada por todos os seus discípulos. Tremendo, né? Essa passagem de Jesus com João Batista. E aqui eu entendo que no meio desses poderosos relatos de milagres, encontramos a interação entre Jesus e os discípulos de João Batista. João, enquanto estava preso, envia seus seguidores para perguntar se Jesus é de fato o Messias. A resposta de Jesus demonstra o cumprimento das profecias do Antigo Testamento e a sua autoridade como o tão esperado Salvador. Serve como uma mensagem de segurança para João e um lembrete para nós de que o plano de Deus muitas vezes se desenrola de maneira que talvez não compreendamos totalmente. E a vontade de Deus é a vontade de Deus, gente. Deus só faz a vontade dele, ele não faz a minha e a sua, ele faz a dele. O que ele acha que ele tem que fazer. Entende? Então, às vezes, a gente não compreende certas coisas que estão acontecendo em nossas vidas, mas o Senhor tem um plano para cada situação. O Senhor tem um propósito em cada situação. Então, precisamos esperar no Senhor, precisamos confiar, precisamos crer que Ele fará o melhor, porque Deus é bom, Deus é muito bom. Continuando. Jesus é ungido por uma pecadora. Versículo 36. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus, a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas. Depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com o perfume. Ao ver isso, o fariseu que havia convidado disse a si mesmo: se este homem fosse profeta,
saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher era ela, uma pecadora. Então lhe disse Jesus: Simão, tenho algo a lhe dizer. Dize, mestre, disse ele. 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha como lhe pagar. Por isso, perdoou a dívida de ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: Suponho que aquele a quem foi perdoado a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida, virou-se para a mulher e disse a Simão: Vê essa mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e o enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhes digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então, Jesus disse a ela: seus pecados estão perdoados. E outros convidados começaram a perguntar: quem é este que até perdoa pecados? Jesus disse à mulher: sua fé a salvou. Vá em paz. Que tremendo, né, gente? Que tremendo esse capítulo. Ele termina com uma comovente história da mulher que unge os pés de Jesus com perfume e lágrimas. Esse seu ato de amor e devoção revela um coração que compreende a profundidade da graça de Jesus e a magnitude do perdão. As suas ações servem como uma bela imagem de adoração e gratidão, desafiando-nos a responder a Jesus com uma profundidade, semelhança de afeto e apreço. Você vê o que essa mulher fez, né? Tremenda essa passagem. Então, gente, esse capítulo, ele nos mostra, ele nos convida a examinar a nossa própria resposta à autoridade, graça e compaixão de Jesus. Estamos nos aproximando de Jesus com fé? Estamos indo até o Pai, até o secreto, com fé? Nós reconhecemos sua supremacia em nossas vidas e circunstâncias, gente. Estamos dispostos a nos humilhar e responder o seu convite de transformação, porque é isso que Deus faz. Ele nos convida a sermos transformados, a mudarmos a nossa essência, a mudarmos as nossas atitudes, a mudarmos os nossos pensamentos. Ele nos convida a isso. Estamos dispostos a nos humilhar e responder ao seu convite de transformação, em dizer para ele: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Não faça a minha vontade, mas que a sua seja feita na minha vida. Nós estamos dispostos a fazer isso? Estamos expressando nossa gratidão e amor através de atos de adoração e devoção? A gente tem atitudes de amor, a gente tem atitudes com o nosso semelhante, com o nosso próximo, com o nosso irmão, de amor. A gente precisa ser reflexo de Jesus, porque Jesus, a essência é amor, é amor. Então a gente precisa amar.
E aí, quando eu refleti sobre esse capítulo, eu entendi, né? A gente passa a absorver mais ensinamentos e a cultivar e a querer uma fé que reconheça Jesus como autoridade máxima nas nossas vidas, que reconheça que a gente tem uma compaixão que chegue aos necessitados e uma gratidão que nos leve a adorá-lo com toda a nossa vida. É isso que a gente precisa ter. E foi isso que eu absorvi nesse estudo. A cultivar uma fé que reconheça Jesus como autoridade em minha vida. Ele é o único em minha vida. Ele é a autoridade, ele é o bem maior, ele é o supremo, é o maioral. Ele está em primeiro lugar na minha vida. A reconhecer uma compaixão, que eu tenha uma compaixão que chegue aos necessitados e uma gratidão que nos leve a estar sempre em adoração, sempre em adoração. E aí eu botei aqui, gente, eu fiz uma observação, olha. Assim como as pessoas neste capítulo encontraram Jesus e experimentaram o seu poder transformador, que nós também o possamos encontrar de uma forma profunda e sermos transformados para sempre pelo seu amor e graça. Glória a Deus, né, gente? Então, que a gente entenda que a gente precisa cultivar a nossa fé, reconhecendo que Jesus é a autoridade máxima em nossas vidas. Que tenhamos compaixão cada vez mais e que essa compaixão chegue àqueles que necessitam. Que nós precisamos ter a gratidão, sempre termos o nosso coração gratos, que nos leve, que essa gratidão nos leve a adorá-lo, sempre, sempre. E aí é o que esse capítulo me deixou de ensinamento. Amém? Amém? Você que chegou agora, a live vai ficar gravada, vai estar lá no YouTube. Você pode entrar no meu canal, por favor, se inscreva lá no meu canal, deixe um joinha, curte, comenta, compartilha, para que o YouTube entenda que esse conteúdo ele é relevante. E levar a palavra de Deus é sempre muito edificante, muito importante. E eu creio que a palavra de Deus ela não volta vazia. Então, por favor, me ajude a manter esse canal no ar, tá bom? Eu agradeço você que está aqui online e agradeço a você que vai assistir a live gravada no meu canal do YouTube ou no Instagram, tá bom? Muito obrigada pela presença de vocês e eu vou deixando aqui qualquer mudança de horário, eu deixo um aviso para vocês, porque realmente essa semana começam todas as atividades na minha igreja. Então, eu fico muito comprometida alguns dias. Então, eu vou falando com vocês, tá bom? Vamos manter esse horário até segunda ordem, até eu realmente ver como é que eu vou sair essa semana, como é que eu vou administrar tudo essa semana, ok? Então, vamos orar para terminar essa live. Obrigada pela participação de vocês. Vamos orar. Senhor Deus, Pai querido, Pai de amor, gratidão, Senhor, por esse estudo. Gratidão, Senhor, pelo aprendizado nesse capítulo. Como é bom, Senhor, aprender mais de Ti. Como é bom entendermos que nós precisamos colocar toda a nossa confiança, toda a nossa expectativa, todos os nossos desejos aos Teus pés. Que a Tua vontade é que prevalece, não a nossa. Obrigada, Senhor, por nos fazermos entender e nos ensinar de que a Sua autoridade
não é só no poder de cura física, mas também no poder de cura espiritual. O Senhor nos cura, o Senhor nos lava, o Senhor perdoa os nossos pecados. E nós podemos ter a felicidade, a alegria de sabermos que teremos um encontro contigo na vida eterna, no céu. Obrigada, Senhor. Obrigada por esses ensinamentos chegarem à nossa sabedoria intelectual, que a gente leve para a nossa sabedoria intelectual, mas que, acima de tudo, a gente leve para o nosso coração e que pratique todos esses ensinamentos, que a gente coloque o amor ao próximo acima de tudo, que a gente coloque a nossa, a nossa vida, os nossos desejos aos teus pés, Pai. Obrigada, Senhor, obrigada por esse dia que eu sei que ainda não terminou, mas que o Senhor irá abençoar, porque nós entregamos, Senhor, o nosso dia a Ti, nós consagramos o nosso dia a Ti. Então, nos usa de acordo com a Tua vontade, que sejamos sal da terra, que sejamos luz do mundo, que sejamos o Teu reflexo, Senhor. Perdoa os meus pecados, Paizinho. Perdoa, Senhor, pelos meus erros, pelas minhas falhas. Eis-me aqui, Senhor, prostrada a seus pés, clamando por misericórdia e dizendo o quanto eu te amo. Essa é a minha oração, Pai. Agora cuida, Senhor, cuida dos meus irmãos que estão aqui online, de suas famílias, de seus filhos, do seu trabalho e daqueles também que não puderam estar, mas que irão assistir essa live gravada. Abençoa cada um com seu poder. Abençoa, liberta, cura. Cura, Senhor, a nossa nação. Cura, Senhor, os nossos filhos. Cura, Senhor, os nossos governantes. É isso que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém, irmãos. Amém. Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus. Até amanhã, se Deus quiser. E se assim Ele permitir. Beijos.